Hoje é uma noite muito especial, eu estou muito feliz de ver vocês aqui, apesar das nuvens negras que estão lá fora. Eu creio que o Senhor está protegendo a gente, eu creio que o Senhor desejou esse dia, que Ele preparou esse dia. Então, que bom que vocês não retrocederam, que vocês colocaram a fé em ação. Eu estava até conversando com o pessoal, se não colocar a fé em ação depois daquela aula do pastor sobre fé, é impossível, né? Então, rapidinho, só antes de passar a palavra para o apóstolo Fred Berry e o pastor Felipe, a gente tem algumas toalhas ali do Ministério do Apóstolo vendendo, ele está fazendo um valor promocional, né? Se você quiser abençoar o ministério dele, na hora do intervalo, na hora do final da aula, você pode ir lá comprar. E não esqueçam que a caminhada está se aproximando. Então, se você está com alguma dificuldade com o seu grupo, de escolher o líder ou de montar o planejamento, fala comigo na hora do culto. Na hora do intervalo, para a gente poder definir todas as dificuldades hoje, tá bom? Para a gente poder esclarecer tudo, porque eu acredito que dessa semana já tem que estar tudo no papel, já tem que estar tudo prontinho já, para a gente já poder começar só a interceder e orar pela caminhada, mas o planejamento já tem que estar todo já em dia. Ok? Todas as equipes já levantaram os líderes da caminhada? Sim? Ok, então tá bom. Então, no intervalo, a gente pode ter um tempo para conversar sobre isso. Última coisa, antes de chamar o pastor Felipe aqui. Aproveitem esse ambiente de Espírito Santo, do jorrar da palavra de Deus e o ambiente profético. Sugue tudo que você puder sugar. Já estou vendo ali o olho do Rafael brilhando. Aproveite esse ambiente profético. Nós cremos que isso aqui é de valor para a sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos pela vida do apóstolo Fred Berry, Senhor. Te entregamos a vida, o ministério e a família dele. Abençoamos o que ele vai ministrar sobre nós. E, Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem de fé, de avivamento, Pai, possa inundar essa nação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te consagramos essa noite em nome de Jesus. Amém. Então, pastor Felipe, a palavra está com o senhor. Ok. Enquanto a gente está aguardando um minutinho ali, tem alguma dúvida antes de começar essa aula que vocês estão precisando tirar? Alguma dúvida que vocês querem aproveitar esses segundos antes da aula começar para a gente... Usa aqui o microfone. Data das provas. A data das provas eu vou passar para vocês lá no grupo, mas são 2 provas no semestre, tá? Então, a partir de março a gente já vai ter uma prova e depois em junho, antes do final do curso. Ok? Eu passo a data certinho. Pastor Felipe. E aí, tudo bem, pessoal? You can, whatever, you better go here, I'll do here. All right. Well, bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa noite. One of those. Let's get one of them right. So good to be with you today. Muito bom estar aqui com vocês hoje. It's my pleasure to be with you. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. My name is Fred Berry. Meu nome é Fred Berry. I'm from Los Angeles, California. Sou de Los Angeles, Califórnia. Pastor the reopened Azusa Street Mission in downtown LA. Eu sou o pastor que abriu e reabriu o Ministério Azusa Street, lá em Los Angeles. I've never heard of Azusa Street. Quem aqui ouviu falar de Azusa Street? Okay, all right. The history and heritage of Azusa Street comes to Brazil A herança lá de Azusa Street vem aqui para o Brasil through Gunnar Vingham and Daniel Burke. através de Daniel Burke e Gunnar Vingham. How many have ever heard of Gunnar Vingham and Daniel Quem Burke? aqui já ouviu falar deles? Okay, some of you. If you don't know who they are, they're 2 Swedish missionaries. Se você não conhece eles, são 2 missionários suecos, They were Baptists. eram batistas, Got filled with the Spirit of God. foram enchidos com o Espírito And Santo the de Holy Deus, Spirit directed them to go to Belém do Pará. e o Espírito Santo direcionou eles a Belém do Pará, And the rest is your history. e o resto é a sua história. Out of that came Assemblies of Dios. Veio daqueles missionários Assembleias de Deus, Many other
what we call classical Pentecostal groups. e muitos outros grupos clássicos pentecostais. And then neo-Pentecostals. E aí, depois disso, os neopentecostais. Now renewed Pentecostals. E agora os pentecostais We renovados. have, I call them Bapticostals. Eu chamo de baptista barra pentecostais Presbycostals. e presbiteriano barra pentecostais. Everybody's getting filled with the Spirit Está of God. todo mundo sendo enchido com o Espírito Santo de Amém. Deus. Amém? And so I hope you too have received the promise of the Father. E eu espero que vocês também tenham recebido a promessa do Pai. And so I understand you're all leaders. Então eu entendo que todos vocês são líderes. And so I want to talk with you today about your heritage in God, Então eu quero falar com vocês hoje sobre a sua herança em Deus, your potential, seu potencial and your assignment. e o seu papel a exercer. How many know? How many of you are called? Quantos de vocês são chamados? Okay. The Bible says many are called, A Bíblia diz que muitos são chamados, few are chosen. mas poucos escolhidos. And so the call of God is for everybody. Então o chamado de Deus é para todos. The call of God is like what happened when my mother called me when I was a child. O chamado de Deus é parecido com quando minha mãe me chamou quando eu era criança. Be playing out in the front Eu yard. estou lá brincando lá no jardim My mom would lean out the door. e minha mãe abria a porta She would yell, e ela gritava: Frederick! Freddy! Brazilian Frederick. And because of that uniqueness of her voice, E por causa daquela voz única dela, everybody in the neighborhood knew that's not my mom, that's your mom. todo mundo no bairro lá sabia que isso não é minha mãe, isso é a mãe do Fred. So there's a unique call to a specific place. Então tem um chamado único para um lugar específico. Everybody hears the call. Todo mundo escuta o chamado. Amen? Amém? But once you're called, Mas quando você é chamado, like with my mom, you come home, you know it's supper time, it's time to sit down at the dinner table. como com minha mãe, a gente sabe que está na hora de vir e sentar e jantar. It's communion, É no momento da comunhão. fellowship. É comunhão. Tell me about your day, my son. Me fala sobre o seu dia, meu filho. What's going on with O you? que está acontecendo com você? And so that's what it's like when you come to the house of Então God. é assim que é quando você vem para a casa de Deus. Everybody hears a voice to come. Todo mundo escuta a voz para vir. Once you answer that call, Mas quando você responde a essa you chamado, wait in His presence. você espera na presença dele. You wait on your ministry. Você espera no seu ministério. Waiting on your ministry Você espera no seu ministério. is like this. É assim. It's getting a towel É você pegar uma toalha and you begin to serve e começar a servir like a waiter. como um garçom. How can I help you, Pastor? Como posso te ajudar, Is there pastor? anything you need today, Será Pastor? que tem alguma coisa que você precisa Anything you hoje, want me to pastor? do? Algo que você quer que eu You faça? serve. Você serve. That service Aquele serviço allows you to one be tested, permite que você seja testado qualified. e qualificado. See, if you're not tested, you don't know what you're qualified to do. Se você não é testado, você não sabe o que você é qualificado a fazer. So if you're waiting on your ministry, Então, se você está esperando no seu do ministério, everything you can, faça tudo o que você puder. find what you have the aptitude to do, Encontre o que você tem a aptidão para fazer. and then you'll be chosen. E aí você será escolhido. Do you understand the process? Uau. Você entendeu o processo? Called, Chamado, then you are waiting on your ministry, depois você serve, esperando serving like a waiter. você espera no seu ministério, você está servindo como um garçom. Then through the leadership, E aí depois, através da liderança, God uses leadership. Deus usa a sua liderança. Don't rebel against leadership. Não se rebele contra a liderança. Unless there's sin, you don't rebel. A não ser que tenha pecado, você não rebela. Submit to it. Você se submete à Because liderança. the Bible says iron sharpens iron. Porque a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. You need to be sharpened. Você precisa ser afiado. And then you'll be chosen. E aí depois disso, você será escolhido. Leadership looks for faithfulness, Liderança procura fidelidade,
integrity. integridade. If you're not faithful, you're not integral, you're no good for Se você leadership. não tem fidelidade, você não tem integridade, então você não serve para o ministério. Because if you're leading, you can't say, well, I don't want to go to church today. You have to be faithful. Porque se você está liderando, você não pode dizer, não vou para o culto hoje, você precisa ser fiel. Amen? Amém? And then once you're chosen, you'll be sent. E aí quando você é escolhido, aí você será enviado. And being sent E agora sendo enviado, means that you've been tested, significa que você já foi testado, verified, verificado, identified, identificado, and then you're pointed in the direction you're supposed to go. e aí você é apontado na direção que você deveria ir. And when God sends you, Quando Deus te envia, He sends you with all the equipment you need. Ele te envia com todo o equipamento que você precisa. How many say yes to that? Todo mundo fala assim, amém Amém? para isso. Amém? And so with that, that's my introduction. I'd like to pray, Então, essa é a minha apresentação. Aí agora eu quero orar, because I want to share with you from those concepts today. porque eu quero compartilhar com vocês destes conceitos. Because you all agree you're called. Porque todo mundo aqui concorda, você é chamado. And now the question is, as you're waiting on your ministry, E agora a pergunta é, enquanto você espera no seu ministério, waiting to be chosen, você está esperando ser escolhido, waiting to be sent, esperando ser enviado, what are you supposed to be learning? o que você deveria estar aprendendo nesse momento? Amém? Amém? Will you bow your heads with me now? Feche seus olhos agora. Father, in Jesus' name, Pai, em nome de I Jesus, thank you for your presence here today. obrigado por sua presença aqui hoje. I invite your presence. E convidamos a sua presença. I pray tonight Eu oro essa noite that they know your presence, que eles possam conhecer a sua that presença, they are not unfamiliar with your voice. que não sejam sem familiaridade com a sua I voz. pray tonight Eu peço hoje à that noite you touch them in their area of understanding. que o Senhor toque neles na área de entendimento. Move by your spirit upon your people now. Mova através do seu espírito sobre esse povo. Prepare them for this great day of your presence. Prepare-os para esse dia grande da sua presença. Strengthen them in the inner man Fortaleça eles no interior, with wisdom, com sabedoria, knowledge, conhecimento and understanding. e discernimento. Let the word of God dwell richly inside of them. Que a palavra de Deus permaneça ricamente no interior deles. Jesus' mighty name. No poderoso nome de Jesus. Somebody say hallelujah. Alguém diga assim, Amen. aleluia, Hallelujah. aleluia. Now, in this setting, I can get a lot done. Nesse tipo de ambiente eu posso fazer muita coisa. And so I want to be able to pour into you as much as I can. Então eu quero poder falar com vocês quanto mais eu puder fazer. And then I want to seal the word in your heart. E aí eu quero selar a palavra dentro do seu I want coração. to pray for you. I want to anoint you. I brought some anointing oil. Eu quero orar por você e ungir você. Eu trouxe aqui óleo de unção. And so now the last time I was here, I gave a panoramic view of history. A última vez que eu estive aqui, eu fiz um panorama histórico. Who was here for that? Quem estava Anybody? aqui quando eu preguei isso? Oh, a few of you. Okay, Alguns de good. All vocês, right. ótimo. I'll do a quick review of that in some way, but Eu vou fazer uma revisão daquela mensagem rapidamente. let's go to a couple of scriptures to set us in the right place. Vamos ver algumas escrituras para nos colocar no lugar 2 certo. Peter, 2 Pedro, chapter 1. capítulo 1. Let's start at the greeting, verse 2. Vamos ver em versículo 2. Now, you're all mature, so I'm going to give you carne. Então vocês todos são maduros, então eu vou dar Pica- carne, picanha, costela. costela, Okay, mamia. maminha, It's okay? ok? Now, for the babies, you have to give them just a little bit of word. Para os nenês tem que dar um tiquinho de Can't palavra. handle so much. Eles não podem comer demais. But you are mature. Mas vocês são maduros. And so I want to give you as much as I can in the time that I have. Então eu vou dar quanto eu puder no tempo que eu tiver. This is my preferred method of preaching. E esse é a minha maneira preferida de pregar. I work with leaders. Eu gosto de trabalhar com líderes. Well, in Brazil, they call me Apostle Fred. Aqui no Brasil eles me chamam de apóstolo Fred. Other places, they call me Hey You. Lá em outros lugares eles me chamam de aí você. Sometimes I'm called the troubler of the church. Em alguns lugares me chamam daquele que gera problemas na igreja. There are 5 ministry leadership offices that we're going to talk about. Tem 5 ofícios ministeriais.
This finger represents the apostle. Esse dedo representa o This apóstolo. finger can touch all the other fingers. Esse dedo toca em todos os outros dedos. This finger points at you. Esse dedo aponta para você. This is the prophet finger. Esse é o dedo do profeta. You need a prophet Você precisa de um because profeta. he's the one that confronts things that need to be confronted. Porque ele é aquele que confronta as coisas que precisam ser Then confrontadas. this is the longest finger. Agora, esse é o dedo mais comprido do That's meio. the evangelist finger. Ele é o dedo do This evangelista. is the longest reach of the church is through evangelists. Porque ele tem o braço mais comprido da igreja de evangelismo. And this ring finger is the pastor's finger. E aí o dedo que tem o anel, a aliança, é o dedo que representa pastor. They're the ones that are closest to the sheep. Estes são os que estão mais perto das The ovelhas. sheep listens to the pastor. E as ovelhas escutam os pastores. Amen. Amém? And then lastly, this little finger E por último, esse dedinho pequeno is the teaching finger. é o dedo It's the one that de ensino. gets the wax out of your ears. É aquele que consegue entrar em tudo quanto é lugarzinho Brings revelation. It brings e truth traz to you. revelação e verdade para você. Amen. Amém? And so what I want to start with in 2 Peter chapter 1 E eu quero começar em 2 Pedro capítulo 1. is a passage of scripture here. Tem uma passagem de It escritura says, aqui. according as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. That's verse 3. Versículo 3. Deus, em seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Amen. Amém? And so this is about the knowledge of God. Então isso é sobre o conhecimento de Deus. Do you know him? Você conhece Ele? That's a question. É a pergunta. Do you know his ways? Você conhece os caminhos dele? The Bible says the children of Israel knew the acts of God. Porque a Bíblia diz que os filhos de Israel conheciam os atos de Deus. Moses, Mas Moisés, the leader of his o congregation, líder daquela knew congregação, the ways of God. conhecia os caminhos de Deus. So there's a difference. Então existe uma diferença. So you've got to spend time with him. Então você tem que investir tempo com Ele. There are things that God will do. If you don't know his ways, you won't like what he does. Tem coisas que você precisa fazer e se você não conhece os caminhos de Deus, você não vai gostar do que His Ele ways faz. are not our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, as maneiras dele, os pensamentos dele são mais altos do que os So nossos you have to spend pensamentos. time with God. Então você tem que investir tempo com Deus. You have to know his word. Você tem que conhecer a palavra He's dele. not separate from his word. Ele não é separado da sua God so palavra. loved the world, he gave his only begotten son. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho That's a unigênito. free gift. É um dom gratuito. And Jesus Christ is the word. E Jesus Cristo é a palavra. He's the word made flesh. Ele é a palavra que veio como carne. Amen. Amém? And so when you know him like you say you do, Então, quando você conhece Ele como você diz que conhece, you're going to know that he's not separate from this, the logos, the written word of God. você vai saber que Ele não é separado daqui do Logos, da palavra escrita de Deus. Old Testament and New Testament. Antigo Testamento e Novo Testamento. Now, I warn you because now there are churches and preachers now trying to separate you from the Old Testament scripture. E hoje em dia eu tô te alertando porque tem muitos pregadores hoje em dia que estão tentando nos separar do Antigo Testamento. You can't understand the new unless you know the old. Você não consegue entender o Novo Testamento até que você também entenda também o Antigo You Testamento. can't appreciate the grace until you understand the judgment of God. Você não consegue entender e receber e apreciar a graça até que você entenda o julgamento. When you come to know God, Quando você conhecer a you're Deus, going to know he's grace and truth. você vai saber que Ele é graça e verdade. Grace without truth is dangerous. A graça sem verdade é muito perigosa. Truth without grace is religious. E verdade sem graça é religiosidade. You need to know the goodness and the severity of God. Vocês têm que conhecer a bondade e a severidade de Deus.
So you have to spend time with him. Então, para isso, você tem que investir tempo com Ele. Spend time with his word. Investir tempo com a palavra. This word has to be in your heart. A palavra tem que estar no coração, It has to be in your e mind. tem que estar na mente, And you need to meditate on it day and night. e tem que meditar na palavra dia e noite. And the Bible says just the word alone will make your way prosperous. E a Bíblia diz que apenas a palavra sozinha, ela fará da sua vida Just próspera. the statutes and principles, the laws of the word of God. Simplesmente os estatutos, os princípios, as leis da palavra de Deus. But as believers, Mas como crentes, you have an even better life. nós temos uma vida até melhor. You have the voice of the Holy Spirit. Você tem a voz do Espírito Santo. He takes what is written, Ele pega o que é escrito, converts it to Rhema revelation. converte para revelação rema. Now that's what you're supposed to live by. Agora é isso que você tem que viver por The Bible isso. says man does not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. A Bíblia diz que o homem não vive por pão somente, mas por cada palavra que procede da boca de Deus. Amen? The Bible says the letter kills, it's the spirit that gives A life. Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. And so you've got to have an ear to hear his voice, Então você tem que ter um ouvido para ouvir a voz dele. because then you can take what is written, Porque aí você pode pegar o que é escrito, process it in your generation, processar isso na sua geração and apply it in your generation. e aplicar na sua geração. God is the same Deus é igual. yesterday, Ontem, Today. hoje and forever. e para sempre. But the application Mas a aplicação disso in each em generation cada geração is going to conform to this generation's understanding. vai se conformar ao entendimento desta geração. Or in other words, you're going to be able to give him a picture, Em outras palavras, você vai poder dar a ele uma imagem, because God's going to give you the picture. porque Deus vai dar a você a imagem. He'll use in this generation E ele vai usar nesta geração the same concepts os mesmos conceitos that he used in that que generation. usou na geração passada. In his generation, it was an agrarian society. They had corn, they had wheat, they had seeds. Na geração passada era uma geração agrária com milho e trigo e sementes. In this generation, we have technology. Nessa geração nós temos tecnologia, But God is the same. mas Deus é igual. Never dies. Deus é igual. But you've got to be able to cross-apply so you can reach in this generation. Mas você vai ter que saber pegar as aplicações e mudar isso para essa geração, So you can reach the next generation. para que você possa alcançar a próxima geração. But the word is the same. Mas a palavra é a mesma. And so when you know him, Então, quando você o conhece, you'll know how to cross-apply the knowledge of the word into this generation. você aí, conhecendo ele, você vai saber aplicar a verdade da palavra para esta geração. Amen? Amém? Give you an example. Vou te dar um exemplo. I speak to two different generations all the time in churches. Eu falo com duas gerações o tempo todo dentro de Pastor igrejas. and I are one generation, Pastor e eu, nós somos uma and geração, there's a generation behind us e aí tem uma geração atrás da gente that grew up with this technology. que cresceu já com essa This is tecnologia. not foreign to them. Não é estranho When para they were eles. babies, they were playing with Quando eram phones. nenês, já estavam brincando com You're telefones. probably here today. Talvez vocês estão aqui hoje. I speak to both generations in a meeting. Eu falo com essas duas gerações na mesma reunião. And so I explain to people E eu explico para as pessoas the Word of God, que a palavra de Deus you have to have an ear to hear His voice, tem que ter um ouvido para escutar a sua voz, and you need your spiritual language, e você precisa da sua linguagem espiritual, because God is a spirit. porque Deus é um espírito. They that worship Him in spirit and in truth. E quem verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e But verdade. for our generation, Mas para a nossa geração, the sound of communication o som de comunicação is a strange language, é uma linguagem estranha, like a fax machine. como uma máquina de fax. We're old enough to remember Not- fax machines, the sound of a fax machine. Nós lembramos como era o som de um fax. Brazilian fax machine. Esse é o fax brasileiro. And that sound E esse som is an unknown language, é uma linguagem estranha, but it is a language. mas é uma linguagem. Fax machine, Uma máquina de fax, they know
Eles sabem One is sending and one is receiving. que um está enviando e o outro está recebendo. There's a moment of silence. E tem um momento de sem som And then all of a sudden, e de repente beep, you wait long enough on the other end, se você esperar o suficiente na outro lado and something comes in the other end. e algo chega no outro lado. Now, for us in this generation, we understand that. Agora, para nós, da nossa geração, nós You entendemos probably isso. heard many of us of this generation say, just wait on God, just wait on God. Você provavelmente escutou muitas pessoas da nossa geração falar assim: espere em Deus, espere em When you Deus. pray in the Spirit, Quando você ora no Espírito, you're talking to God. você está falando com Deus. As in 1 Corinthians 14. Isso é em Read it. 1 Coríntios 14. It's a mystery. É um mistério. It's a mystery to you. É um mistério para você, It's not to God. mas não é um mistério para So you have Deus. to wait long enough in His presence so He puts something on your heart. Então você tem que esperar o tempo suficiente da presença dele para que ele coloque algo no seu coração. And you'd hear people say, I have the answer. I've been waiting for E God você to escuta speak. pessoas falando assim: agora tem uma resposta que Deus estava querendo me dar. For you younger people, Agora, para os seus mais jovens, you're not so familiar with that sound. você não está familiar com aquele tipo de som. But there's still a sound when these devices Mas communicate. ainda assim tem um som desses So praying in aparelhos. tongues is very, very important. Então, orando em línguas é muito, muito, muito importante. And so like for this phone, Então, para esse telefone, I realize the power of this phone. eu conheço o poder desse Matter of telefone. fact, I can show you my old phone. Deixa eu mostrar meu telefone I antigo. carry it with me. Eu trago comigo. I love this phone. Eu amo esse I'm a telefone. Trekkie. I love Star Trek. Eu gosto de Star I Trek. grew up with Captain Kirk and Dr. Eu Spock. cresci com Captain Bones. Kirk e Spock. And so this device, Então, esse telefone, I loved it. And my wife said, things are changing. You need an upgrade. e aí minha esposa fala, as coisas estão mudando, você precisa de um upgrade. I said, no, Eu falei, não, it's my phone. é meu telefone. And she said, no, you need to be online. I said, no, I like my phone. Aí minha esposa fala, não, você tem que estar online. Eu falo, não, eu gosto do meu One telefone. day I came home. E um dia eu cheguei em casa, She said, your phone is dead because Ela- I upgraded you. ela falou que seu telefone morreu porque eu fiz um upgrade. And she handed me a phone. E ela me deu um outro telefone. I didn't like it. Eu não gostei. But then I began to use it. Mas aí eu comecei a usar. I said, wow, it's got Google. Tem Google? Wow. If Google knows it, I know it. Se Google sabe, eu sei. I was like, wow, 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 wow. Ah, I realized the power of this phone eu percebi o poder do celular, desse wasn't fone, just the application. que era simplesmente a aplicação, It was a spiritual, it was a connection, mas era a conexão que era the feita Wi-Fi. através do Everywhere I Wi-Fi. go, you got Wi-Fi. Todo lugar que eu vou, eu vejo Wi-Fi. tem Wi-Fi. You don't have Wi-Fi, I can't stay here. Se você não tem Wi-Fi, eu não posso ficar I aqui. need to be connected. Eu preciso estar conectado. So all you need to know now, Então você só tem que saber once agora you find the right place for the connection, quando você encontrar o lugar certo para a conexão. it's a password. É a senha. I'm staying at the Ramada Inn, they have a password. Eu fui lá para o Ramada e eles têm uma senha. And once I have the access, E quando eu tiver o acesso, all the power of Google I have. todo o poder de Google I eu have tenho na minha mão. Waze, Eu tenho Waze, Google Maps. Google I can Maps. travel Brazil like I live here. Eu posso viajar no Brasil como se eu morasse This is aqui. powerful. É poderoso. And you too, E você também. you have Wi-Fi. Você tem Wi-Fi. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu You falei? need to know your password. Você tem que conhecer a sua senha. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. And so many Christians, Então, muitos cristãos they're like this. estão assim. They don't want the access. Eles não querem o acesso. Many Christians, they get born again, they get the new stuff. Muitos cristãos nascem de novo e pegam as They coisas receive the novas, upgrade. recebem o upgrade. But you've probably noticed with your phone, if you're not connected properly,
Mas você já percebeu com o seu telefone, se você não está There's conectado a little circle that corretamente, goes around and around tem and um around. círculozinho que vira e vai girando e nada Many acontece. Christians like that. Tem muitos cristãos They're assim, born again. nascidos de novo, They don't know their purpose. mas não conhecem o seu They don't propósito. have access to day-to-day revelation. Não têm acesso à revelação dia a dia. They need their access. E eles precisam do The Bible acesso. says the promise of the Father. E a Bíblia diz que a promessa do Pai, Jesus Christ is the baptizer. que o Jesus Cristo é aquele que batiza no Espírito Once you Santo. receive Quando você recebe all the power of heaven, you have access. todo o poder do céu, você tem um You acesso. can talk to God, God can talk to you. Você pode falar com Deus, Deus pode falar com você. You don't have to worry about anything. Você não tem que se preocupar com nada. You just have to learn how to pray. Você simplesmente tem que aprender a orar. You have to learn how to wait on God. Você tem que aprender a esperar em Deus. Somebody say hallelujah. Alguém diga assim, You aleluia. understand, yes? Vocês entendem, certo? And so this knowledge of God, Então esse conhecimento de this Deus, life in Christ Jesus, essa vida em Cristo Jesus, requires you to Que- spend time in His presence exige que você invista tempo na presença dele, to know Him. para conhecer ele. It says in verse 4, Em versículo 4, segundo whereby Pedro, are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. dessa maneira, versículo 4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. In other words, the Bible says there are many things that accompany salvation. Em outras palavras, a Bíblia diz que tem muitas coisas que vêm juntos com a salvação, There's promises. que acompanham em forma You're de not promessas. just saved to sit on the seat. Você não foi salvo para sentar no banco. Matter of fact, He went around many different people to get to you. Para falar a verdade, Deus passou por muitas pessoas para chegar até You você. didn't choose Him, He chose you. Você não escolheu ele, ele escolheu você. And so because you're chosen by God, E por você ser escolhido por He Deus, expects something from you. ele espera algo de você. Tell other people. E então fale com outros. Be a witness. Seja uma testemunha. Your life is a witness. A sua vida é uma If testemunha. you open your mouth, Que você abre sua boca declare the good news of the e gospel, declara as boas novas do He'll Evangelho. confirm it with signs, wonders, and miracles. Ele vai confirmar com sinais e prodígios. Amen? Amém? And so now that lifestyle Então esse estilo de vida allows you to then be able to convince other people permite então que você convença outras that pessoas Jesus Christ is who He says He is. que Jesus Cristo é quem ele diz ser. Amen? Amém? And so I hope that's why you're here. Então eu espero que você esteja aqui You por want to causa be a disso. witness. Que você quer ser uma How many testemunha. say yes to that? Quantos dizem assim, sim? Okay, good. So the rest of this, it says in verse 5, Em versículo 5, and beside this, giving diligence, add to your faith. por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, Virtue, to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and temperance patience, patience godliness. empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade. Verse 7 says, godliness, brotherly love, kindness, and brotherly love from kindness to charity. E versículo 7, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. If these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Porque Christ. se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amen? So it starts with faith in God. Então começa com fé em Deus. Come to know Him. Você começa a conhecer But Ele. then you're going to need to add to your faith E depois disso você tem que acrescentar à sua fé very important inward qualities. muitas importantes qualidades internas. As I tell people all the time, there's two rivers of the Spirit of God. Eu falo o tempo todo que tem dois
dois fluirs do Espírito de Deus. When I anoint people, I see the power of God on the flesh. Quando eu unjo pessoas, eu vejo o poder de Deus na carne. Some people shake, fall down. Algumas pessoas sacodem, caem. I'm not concerned much with that. Isso não me preocupa muito. That's not my business. Não me importa. God does what he wants to do. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. But what I'm concerned with is those that receive an inward flow of the Spirit of God. Mas o que me interessa é aqueles que recebem um fluir interno do fluir de Deus, To maturity. que gera maturidade. Amen? Amém? And so as you come to know the gifts of the Spirit of God, Então, enquanto você começar a conhecer os dons do Espírito de Deus, not your gifts, they're his gifts. não são os seus dons, são os dons dele. Belong to the Spirit of God. Eles pertencem ao Espírito de Deus. You participate with God. Você participa com Deus. You recognize the gifts. Você reconhece os dons, Exercise the gifts. exercita esses dons And they'll benefit you, e vão te beneficiar, but they're not for you. mas não são para você. Did you hear what I said? Você escutou? The gifts of the Holy Spirit Os dons do Espírito Santo are to help other people. existem para ajudar outras So pessoas. if you want to help other people, Então, se você quer ajudar You wanna outras bless pessoas, other people, você quer abençoar outras pessoas, you're in the right place. então você está no lugar certo. Amém? Amém? And so I'm going to anoint you, and God will do what he wants to do in your life before you leave tonight. Então hoje eu vou ungir vocês, Deus vai fazer o que Ele quiser fazer hoje, antes de você sair daqui. But I have to tell you something. Mas eu preciso te dizer algo. How can I explain this? Como é que eu posso explicar? You have to maintain your connection. Você precisa manter a sua conexão. Now, how can I explain that? Como é que eu explico isso? Well, let me just tell you what's been happening in America. Deixa eu explicar o que está acontecendo na You'll América. probably recognize it here as well. Talvez você reconheça as mesmas See, coisas we're in a aqui. new season. The devil knows his time is short. Então, nós estamos numa nova fase. Satanás sabe que o tempo dele é curto. But in California recently, in the last month, Mas na Califórnia, recentemente, no último mês, month or two, um mês ou no we've máximo had 2, two pastors commit suicide. nós tivemos 2 pastores cometer suicídio. One you may have heard of. He had a wife, 3 kids, Você de repente ouviu falar, ele tinha uma esposa e 3 and filhos, 200 or 300 people in the congregation. 200 ou 300 membros na Wonderful congregação. church. É uma igreja maravilhosa. And people say, "Oh, he was mentally depressed." E pessoas falam, ele estava deprimido mentalmente. I said, "No. Mas eu digo não. The root of this Que a raiz disso is a lack of connection to God. é uma falta de conexão com Deus. When you have God, Quando você tem Deus, all your limitations go away." todas as suas limitações vão embora. Did you hear what I said? Você escutou o que eu Greater falei? is Jesus Christ that's in you than the evil that's in the world. Maior é Cristo que está em você do que o mal que está no mundo. So, I was in Brazil when this first one happened. E eu estava aqui no Brasil quando aconteceu. I went to the website. Eu fui lá para o site web. They did not believe in speaking in tongues and the gifts of the Spirit. Aquela igreja não acreditava em falar em outras línguas e nos dons do Espírito Now listen Santo. to me, listen to me. Agora escute. Because just this last week or 2 weeks ago, Porque mais ou menos 2 semanas atrás, another pastor in Southern California, outro pastor lá na Califórnia, 6,000 members. 6.000 membros, I mean, what do you got to be depressed about? You got 6,000 members. que vai estar deprimido com o quê? Tem 6.000 membros. Family, Família, car, money, everything you would want. carro, dinheiro, tudo que ele quer. He killed himself. Ele se matou também. I went to the website Eu again. fui de novo para o site. He did not believe in speaking in tongues. Ele não acreditava em falar em outras línguas. So I'm here to warn you, Então eu estou aqui para te alertar. you who are called, Vocês que são you chamados, who are chosen by God, vocês que são chamados por Deus, you have an enemy. vocês têm um inimigo. You cannot do the ministry E você não pode fazer o ministério without the Holy Spirit. sem o Espírito Santo. Did you hear what I said? Você me escutou?
So I want to encourage you to do one very important aspect. Então eu quero te encorajar a fazer uma coisa muito importante. You need to have a life of prayer. Você precisa ter uma vida de You oração. need to pray in the Espírito Santo, in the Spirit, Você precisa orar no Espírito Santo. as much as you can. Quanto mais puder. Wake up praying in the Spirit. Acorde orando no Drive in your Espírito Santo. car praying in the Spirit. Dirija seu carro orando The no Bible Espírito Santo. says this in the book of Jude. A Bíblia diz isso no livro de Judas. Building yourself up Edificando a si mesmo on your most holy faith, na sua fé santa, praying in the Holy Ghost. orando no Espírito Santo. This is a gift Isso aqui é um dom from the Holy Spirit do Espírito Santo to speak in tongues. para falar em outras línguas. It is the way to build your spirit man up. Essa é a maneira de edificar o seu homem espiritual. If you're doing ministry, Se você está ministrando, you're releasing spiritual virtue. você está liberando virtude espiritual. Did you hear what I said? Você escutou o que eu You disse? remember the story of the woman with the issue of blood? Você lembra da mulher com fluxo de sangue? Jesus stopped and said, "Who touched me?" E Jesus parou e ele disse: quem me tocou? His disciples said, "What do you mean? Who touched you? Everybody's touching E you." os discípulos falaram assim: você tá, como assim? Está todo mundo te He said, tocando? No. I felt virtue come out of my body. Jesus falou: não. Eu senti virtude sair da minha That vida. virtue, that's the anointing of God. Isso é a unção de Deus. It's not for you. Não é para você, It's for other people. é para outras pessoas. People will pull it out of your life. E pessoas vão sugar da sua vida. So you need to find a place Então você precisa encontrar um lugar away from people. longe de I pessoas. know you love people. Eu sei que você ama de pessoas, People will kill you. mas pessoas vão te But their matar problems. com os problemas delas, Situation. com as situações delas. Some have real spirits that you're going to have to deal with. E alguns têm espíritos verdadeiros que você vai ter So que lidar com this eles. is for your maintenance. Então isso aqui é para sua You manutenção. go away for a day or two, whatever you need to do. Você vai para um dia ou dois, ou o que você tiver que fazer. All right, sometimes you can't get away. E às vezes você não consegue sair. I've been preaching for 9 days straight. Eu estou pregando há 9 dias direto. And so sometimes you can't get away. Então às vezes você não consegue So you need descansar. to have a habit Então você tem que ter um hábito praying in the Spirit. de orar no Espírito. I do it in my car. Eu faço no meu I carro. used to be embarrassed, like, oh, I'm Antigamente eu driving. tinha I vergonha. realized everybody was talking to somebody. E eu lembro que todo mundo estava falando com I alguém. just put my phone up. Aí eu simplesmente coloco o meu And I would tell God all about my situation. Aí eu falava com Deus sobre a minha situação. He would refresh me. E Ele me He renova. built me up. Ele me enche. I'd be ready for the devil E in aí eu any estou situation. pronto para o diabo em qualquer situação. And so I encourage you, that's a gift from the Holy Spirit. Então isso é um dom do Espírito Santo. Write this down. I want you to write this down. Escreva isso, eu quero que você As escreva isso. ministers, you need to encourage people to receive everything God has. Como ministros, eu quero que vocês encorajem as pessoas a receber tudo que Deus tem para So elas. number one, Então, número 1, there's the gift from the Father. existe o dom do Pai. God so loved the world. Deus amou o mundo He de gave. tal maneira que Ele deu. Amen? Amém? So Jesus Christ is the first and most important gift. Então, Jesus Cristo é o primeiro e mais importante dom. It's a gift from the Father. É um dom, um presente do Pai. And it's for anybody. E é para qualquer um. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Qualquer um que clamar ao nome do Senhor será salvo. Amen? Amém? Gift number two O segundo dom ou presente is a gift from Jesus Christ. é o presente de Jesus He's Cristo. the baptizer. Ele é aquele que batiza no Espírito There's a Santo. promise for you Mas existe uma promessa para called você, the promise of the Father. que é a promessa do Pai. That's the baptism of the Holy Ghost. Isso é o batismo do Espírito Santo. You need the Spirit of God Você precisa do Espírito de and the Deus gifts associated with it e os dons associados com to isso live in this world. para viver nesse mundo. That's the power of God for your life. Esse é o poder de Deus para a sua vida. And I meet many people that say, oh, I'm filled with the Spirit. E eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu estou cheio do I Espírito. spoke in tongues once. Eu orei em línguas uma vez. You neglect a very important aspect of God's life in you. Você está negligenciando algo muito importante de Deus na sua vida.
Let me explain it to you this way. Deixa eu explicar dessa forma. This phone, Esse telefone, as powerful as this phone is, mesmo com todo o poder desse telefone, if I continue to use it, se eu usar e usar e usar, and I can be connected, eu posso estar conectado, but the battery will run down. mas a bateria vai acabar. I need to find a place to plug it in, Eu preciso encontrar um lugar para plugar o telefone lay it down. e colocar, It'll back up all the other things in the hard drive. e aí para pegar todo o histórico dele, ele faz o backup. Many Christians, many pastors neglect this most important aspect of their life. Muitos pastores negligenciam esse aspecto muito importante da vida deles. You need to plug into God. Você precisa plugar em Deus. You can't do that with people. Você não consegue fazer isso perto de You pessoas. need to have that time alone between you and Him, Você precisa ter esse tempo a sós entre você e Ele, so He can refresh you, para que Ele possa te renovar, recharge your battery. recarregar as suas baterias. Sometimes when I lay my phone down, Às vezes, quando eu coloco o telefone, I get a little light. eu vejo uma luzinha. It says update. Eu falo assim, update. It's like update. I used Update. to not want. I was like, update. I don't want to update. É, But if I don't get the update, mas se eu não pegar esse update, como é que chama em português? Atualização. if I don't get the update, sometimes some apps won't work properly. Se eu não receber a atualização, alguns dos aplicativos não funcionam So corretamente. you need to get updates from God. Então você precisa pegar updates de He'll Deus. send it to you in dreams, visions, and ideas. Ele vai te dar através de sonhos, visões e ideias. John chapter 16 says He'll show you things to come. João capítulo 16 diz que ele lhe mostrará coisas que hão de vir. You need current revelation for the day that you're living in. Você precisa de revelação do dia em que você está vivendo. Somebody say hallelujah. Tá? Alguém fala assim, aleluia. Amen. Now, it says here, let's go back to the scriptures now. Vamos voltar aqui para as escrituras. Verse 9 says, But he that lacked these things is blind, cannot see afar off, and has forgotten that he was purged from his old sin. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. For if you do these things, you shall never fail. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. That's important. Agora, isso é importante. You have victory in your mouth. Você tem vitória na sua boca, But you're going to need to maintain your relationship. mas você vai ter que manter o seu relacionamento. Add to your faith. Acrescente a sua fé. I know you have faith. How many have faith? Eu sei que você tem fé, Quantos de vocês you têm need fé? to begin to add to your faith. Mas quando você acrescenta a sua fé, You need to have diligence. você tem que ter diligência, You need to have patience. você tem que ter paciência. There are many Christians that experience a victory Muitos cristãos têm uma vitória until trouble comes. e até vir a dificuldade. Oh, it's too hard. Isso é muito difícil. Nobody likes me. Ninguém gosta de mim. Nobody wants to help me. Ninguém quer me ajudar. You have God. Você tem Deus. He's the source of your hope. Ele é a fonte da sua esperança. And sometimes He, on purpose, cuts off all of your other earthly support so that He can be your source. E às vezes Deus, de propósito, corta todas as suas outras fontes de apoio para que você busque a Ele para o He apoio. will render you helpless. Ele fará de você incapaz de ter de outros We lugares. call that the dark time of the soul. Às vezes, por exemplo, chama de um momento escuro da Your alma. mind is perplexed. A sua mente não Well, entende. why has God done this to me? Mas por que Deus fez isso? I don't feel Him like I used to. Eu não sinto Ele como eu sentia. Do you know He's still there? Mas você sabe que Ele está aí. Have you matured to know that He's there? Será que você amadureceu He'll para never saber leave you que Ele nor está forsake aí you? e que Ele nunca vai te deixar ou te desamparar?
Do you know the secret of His presence? Será que você conhece o segredo da sua I know presença? you've read the Bible. Eu sei que você leu a I know Bíblia. you quote Scripture. Eu sei que você declara a I Escritura. know when you were a baby in Christ, Eu sei que quando você era um neném em He Cristo, was always there. Ele estava sempre lá. But you're not a baby anymore. Mas você não é mais um nenê. It's time to walk with confidence. Está na hora de andar com I know confiança. my God is there. Eu sei que meu Deus está aí. No weapon formed against me is going to prosper. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. See, He looks to see if you're ready for the next challenge in your life. Ele olha para ver se você está pronto para o próximo desafio da sua vida. He's there. Ele está aí. He wants you to know. He wants to see if you know Mas that ele He's there. ele quer ver se você sabe que Ele está lá. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu disse? This dark time of the soul is the test of maturity. Esse tempo escuro da alma é um teste de maturidade. And the secret of His presence. E o segredo da sua presença. Do you know the secret? Você conhece o segredo? Do you know that God inhabits the praises of His people? Você sabe que Deus habita os louvores do seu povo? Do you know all you have to do is lift up your hands Você sabe que você simplesmente tem que levantar as mãos and give the sacrifice of praise? e fazer o sacrifício de louvor? Do you know that you have to make a decision? Você sabe que tem que tomar uma decisão? I will! Eu vou! I will! Eu vou Bless the Lord at all times. abençoar o Senhor em todos os momentos. Have you made that decision? Você tomou essa decisão? Because when trouble comes, Porque quando vier problemas, He wants you to be mature enough. Ele quer que você seja maduro o Oh, He'll suficiente teach you on the backside of the mountain. e ensinar você, mesmo quando você está no But when the deserto. big test comes, Mas quando o teste grande vem, He's looking at you. Ele está olhando para você. Are you ready? Are you ready? Você está pronto? Você está pronto? I've trained you with a lion. Eu te treinei como um leão. I've trained you with a bear. Eu te treinei como um urso. Now I'm putting you right there in front of Goliath. Agora eu estou te colocando lá na frente de This Golias. is your destiny, Este David. é seu destino. And David was so confident, E Daniel estava tão it confiante bothered people. que as pessoas não It gostavam. bothered his brothers. Deixava os irmãos chateados. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Where are you going? Bringing us lunch. Go back and take care of those little O sheep. que você está fazendo, Davi? Trazendo aqui, cuide lá dos seus ovelhinhas. But David recognized opportunity. Mas Davi reconheceu oportunidade. What did they say would be done for the Mas- man who kills the giant? O que falaram que ia ser feito para o homem que matou o gigante? He recognized, Ele percebeu hey, there's opportunity here. as oportunidades. A giant? Um gigante? I killed the lion. Eu já matei o leão, I killed the bear. já matei o urso. What's a giant? Um gigante, qual o My problema? God is with me. Meu Deus está comigo. Come on, giant. Venha, gigante. In fact, the Bible says he ran to the giant. A Bíblia diz que ele correu até o gigante. Do you run to problems? Você corre até o Do problema. you say, oh, my God will take care of that? Você fala assim, meu Deus, cuida disso. Oh, we have cancer. Não, nós temos câncer. Come here, come here, come here, come here. Vem. Come to the altar. Vem pro altar. My God can take care of cancer. Meu Deus pode resolver o câncer. Do you have that kind of confidence? Você tem esse nível de confiança. You develop that by knowing God. Você desenvolve isso através de conhecer Deus. So many of you will go through challenges Então muitos de vocês vão passar por desafios so that you'll know para que vocês saibam that He is a healer, que Ele é aquele que cura, that He is a provider, que Ele é aquele que that He provê, is a deliverer. que Ele é aquele que liberta. When you know, Quando você souber, then you can go and strengthen your brother. aí você vai poder fortalecer seus irmãos. You know the scripture, Vocês conhecem a 1 Escritura? Peter, 2 Peter, 1 Pedro, 2 Pedro, is written by Peter. foi escrito por Pedro. You remember Peter. Você lembra de Pedro? Peter, the one who failed. Aquele que fracassou. Peter, Pedro,
But he's the one that knows now. Mas agora ele é aquele que sabe. My God, Meu Deus, he'll restore me. pode me My restaurar. God loves me. Meu Deus me ama. I may have failed once. I Eu- may have failed twice. Talvez eu fracassei uma vez, 2 vezes. But he says he has a plan for me. Mas ele diz que ele tem um plano para He mim. said, feed the sheep, feed the lamb. Ele falou: alimente as ovelhas, alimente os cordeiros. That's what I'm going to do. E é isso que eu vou fazer. Peter's not the smartest guy. Pedro não era o cara mais He's a inteligente. fisherman. Ele é um pescador. He's a cursing fisherman. Ele é um pescador que very- falava palavrão. Colorful language. Eles têm bocudos eles. But God uses him, Mas Deus usa eles, even with his failure. mesmo com os fracassos deles. When much is given, much is required. Quando muito é dado, muito é exigido. How many have been forgiven much? Quem aqui já foi perdoado muito? And see, because of that, you can be bold and courageous. E por causa disso, você pode ser corajoso e ousado. Somebody say hallelujah. Alguém diga assim, aleluia. Now, Agora. let's establish one other thing tonight. Vamos estabelecer mais uma coisa hoje à noite. Because I'm reading you, Porque eu estou lendo para this is vocês. the word of God. Isso aqui é a palavra de Deus. This is the mind of God. Isso aqui é a mente de Cristo. If you're obeying the word, you're obeying a real person. Se você está obedecendo a palavra, você está obedecendo uma pessoa If you're verdadeira. disobeying the word of God, you're disobeying a real person. Se você está desobedecendo a palavra de Deus, você está desobedecendo uma pessoa verdadeira. And so you need to be established that this word is the truth. Porque você tem que ter certeza que essa palavra é a verdade. You can trust this word over your own mind. Você pode confiar nessa palavra acima do que a sua própria mente The Bible diz. says, trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding. A Bíblia diz: confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. This book is scientifically true. Esse livro é cientificamente It's verdadeiro. historically true. É historicamente Let me verdadeiro. give you some scientific facts. Deixa eu te dar alguns fatos científicos. Turn in your Bible to Job. That's the oldest book in the Bible. Abra na sua Bíblia para Jó. É o Job, livro mais velho da Bíblia. Chapter 26, Jó, versículo 26, capítulo 26, verse 7. versículo 7. This is a scientific fact before man discovered it. Isso aqui é um fato científico na Bíblia antes do homem poder descobrir. Before man went out into space, Antes do homem ir lá para o espaço, this scripture was. essa escritura já The existia. Bible says here, A Bíblia diz aqui, Job chapter 26, verse 7. Jó 26, versículo 7. It says, he stretcheth out the north over the empty spaces and hangs the earth upon nothing. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Now, that is a scientific fact that we know today. Agora, isso é um fato científico que hoje nós entendemos. But this was written more than 2,000 years ago. Mas aqui foi escrito mais do que 2.000 anos So atrás. every scientist Então, cada that cientista says this book is irrelevant Que does di- not know the scripture. que diz que esse livro é irrelevante não conhece essa When passagem. your children go to colleges, Quando seus filhos forem estudar na they faculdade, tell your children this book is a fairy tale. eles vão falar para os seus filhos que esse livro é conto de But fadas. you need to explain to your children, Mas você pode explicar para os seus filhos baby, mijo, mija, that God is always right. que você pode explicar para eles: olha, querido, Deus está sempre certo. Amen? Amém? Because that picture is a picture of the earth hanging on nothing. Porque a imagem aqui nesse versículo é uma imagem de uma terra suspensa no meio de nada. When they went out into space, Quando eles saíram para o they espaço, looked back at the earth, eles olharam para a terra, they looked under it, olharam embaixo, above it, olharam em cima, around it, em volta, they said, God is right. e deles falaram assim: realmente Deus está certo. Amen? Amém? So when you have people scientifically coming against you, say, no, no, no. God is always right. Quando você tem pessoas cientificamente vindo contra você, você vai falar: não, não, Ask Deus him, está sempre say, certo. explain this. Eu falei: explique isso. How is God able to say this? Como é que Deus pôde dizer isso And we just discovered it. e nós só agora descobrimos? Look at Isaiah chapter 40, verse 22. Olha aqui em Isaías 40, 40, versículo Now, 42. if you know history, Se você conhece história, there was a time teve um tempo when they thought the world was flat. em que eles achavam que o mundo era plano.
Okay? And there's a story of a man named Christopher Columbus, a true E story. tem uma história sobre um homem chamado Cristóvão Colombo, uma história verdadeira. This is the scripture that gave him the revelation that the earth is round. Isso aqui é a escritura que deu a ele a revelação que a terra era redonda. Isaiah chapter 40, verse 22. Isaías 40, versículo 22. It says, "It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are grasshoppers that stretch about the heavens as a curtain and spread them out as a tent to dwell in." Versículo 22, ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele estende os céus como a cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. Now, you and your generation, E agora você e a sua geração, that's easy to see. isso é fácil de We ver. got Google Earth, we got satellites, we got all those things out. Você tem Google, você tem satélites, você tem todas essas coisas. But think about 1492. E pense no ano 1492. They still were thinking that the earth was flat and there were elephants and a man named Atlas was holding the earth up under his shoulder. Eles ainda pensavam que a terra era plana e que tinha elefantes embaixo e o homem chamado Atlas que estava segurando nas costas dele a terra plana. This is true. Eles pensavam isso. So here comes a man Então aqui vem um homem with revelation from the Word of com God. revelação da palavra de Deus. Oh, by the way, Christopher Columbus was Jewish. E para falar a verdade, Cristóvão Colombo, ele era judeu. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu falei? That's why he would be reading the book of Isaiah. É por isso que ele estaria lendo o livro de Isaías. And so we have to understand God works within history. Então Deus trabalha dentro da história. There was something that was happening in 1492. E que tinha algo que estava acontecendo em They did 1492, something called the Spanish Inquisition. que era a Inquisição espanhola. They were going to kill the Jews in Europe. Eles iam matar os judeus na Either Europa, kill them or convert them. ou então matar eles ou converter eles. So God made a way of escape for the Jewish people. Então Deus fez uma maneira, uma libertação para o povo judeu. And also in that, E também dentro disso, the discovery of the Americas. a descoberta das Américas. North America, Central America, South America. América do Norte, Central e Sul. You know what happened. Você sabe o que aconteceu? The Europeans came, Os europeus vieram, Portuguese, the Spanish, the Germans, the Italians. os portugueses, os espanhóis, os alemães, os They italianos. brought my cousins from Africa. Eles trouxeram meus And America. Santa Maria. do Sul. Amém? And God used that to get the gospel around the world. E Deus usou isso para gerar o evangelho em volta do mundo. See, there are many things that are happening in this hour. We need to begin to look at it, step back at it. Oops, excuse me. Step back at it and look at it from a panoramic view. Então tem muitas coisas que estão acontecendo hoje que a gente tem que olhar, tomar um passo para trás e ver de uma visão panorâmica.
Amen? Amém? And then you'll find out he's the God of history. E você vai descobrir que ele é o Deus da história. He told Daniel everything. Ele disse Bible of truth by angels. a Bíblia é chamado, a escritura de verdade é chamada isso por anjos. He told Daniel now, seal up the book until the time of the end, E ele disse para Daniel, feche o livro até um tempo no when final. people are going to go to and fro throughout all the earth, E as pessoas vão ir de um lado para o outro na terra toda. and knowledge would increase. E conhecimento vai crescer. We are in that day today. E hoje nós estamos nessa época. Amen? Amém? For those of you that really like to study, let me give you a reference. You can Google this. Para alguns de vocês que realmente gostam de estudar, deixa eu dar uma referência, você pode olhar no Google I isso. think it was in 1970, 1980. De conhecimento. He made a graph of what would happen in over time with knowledge. E ele fez um gráfico do que aconteceria ao decorrer do tempo com o conhecimento. Let's see if I have it on my phone here. Eu quero ver se eu tenho aqui no meu celular. I don't know. But in the course of his discovery, E então, na descoberta dele, he said knowledge would increase every 25 years, ele diz que conhecimento cresceria a cada 25 anos, every 10 years, a cada 10 anos, and then in the future, e aí no futuro it would double duplicaria every 12 hours. cada 12 horas. Guess what year he said it would happen? Imagina qual ano que ele disse que aconteceria duplicar a He cada put a 12 graph horas. together. He said by 2020, Ele disse que no ano 2020, knowledge would double every 12 hours. conhecimento duplicaria a cada 12 horas. That's next year. Isso aí é ano que vem. We're already in the end time. Nós já estamos nos últimos dias. And so if this knowledge is opening up, Então, se esse conhecimento está crescendo, we still have the truth. ainda assim nós temos a The world verdade. has knowledge, information, O mundo tem conhecimento, informação, but they don't have wisdom. mas eles não têm sabedoria. And so now you need the wisdom of God. Agora vocês serão a sabedoria de Daniel Deus. was known to solve problems, enigmas. Daniel era conhecido para resolver problemas e He enigmas. lived in Babylon. Ele morava em He Babilônia. lived within a wicked system. Ele morava num sistema mau. God made him the head, not the tail. Mas Deus fez dele a cabeça e não a cauda. Above, not below. Em cima e não embaixo. Amen? Amém? And so I want to just encourage you today Então eu quero encorajar você hoje to really seek the wisdom of God. de realmente buscar o conhecimento de Put Deus. this word in your heart. Coloque essa palavra no seu Put coração. it in your mind. Coloque na sua mente. Meditate on the word every day. Medite na palavra dia e Look in the noite. mirror of the word. Olhe no espelho da palavra. And if you see something in that mirror that does not line up with the word of God, E se você vê algo no espelho que não se alinha com a palavra de Deus, you change. você mude. God doesn't change. Deus não muda. He's the same. Ele é igual. Yesterday, today, Ontem, and hoje forever. e para sempre. Amém? Amém? God's always right. Deus está sempre certo. We are the ones that need to be transformed into His image. Nós que temos que ser transformados na imagem dele. Amen? Amém? Now, let's see how much time we have. Sei quanto tempo nós We're temos doing aqui. good. Now my phone doesn't want We're to okay. act. We're doing good. Okay. Are you learning something? Vocês estão aprendendo algo? All right. Now, let's. Vocês colocam there. Oh, there's the clock. Okay, good. Oh, we got plenty of time. Yeah, lots Okay, of time. good. I'm going to pray for everybody tonight. Eu vou orar por todos hoje. Can I give you more? Posso te dar mais?
You want more? I told you I Querem was going mais? to give you picanha. Eu disse que eu ia te dar Okay, picanha. costela, mamia, Costela, maminha. cupim. Cupim, I love All cupim right, too. turn the book of Acts chapter 3. Abra o livro de Atos, capítulo We'll stay with 3. Apostle Peter for this moment. Vamos ficar aqui com Pedro por enquanto. But now that you know you need to add to your faith, Agora você sabe que tem que acrescentar a sua fé. and these things, if you do that, you won't fail. E se você fizer isso, você não fracassará. Amen? Amém? You'll have success. Você terá sucesso. Amen? Amém? Acts chapter 3, Atos 3. I want us to take a look at what I believe are the end time points of what God's doing in the church. Vamos ver os pontos finais do que Deus está fazendo na igreja. I said this last time when I gave you the panoramic view of history. Eu contei isso a última vez quando eu te dei a panorama de história, And the history of the church. na história da igreja. Now, you know, God the Father loves the whole world. Agora você sabe que Deus Pai ama o mundo todo. And his gift to the world is Jesus Christ. E o dom para o mundo é Jesus If Cristo. they receive him, they will live forever. Se receberem, viverão para sempre. Amen? Amém? But Jesus Christ, Mas Jesus Cristo, he loves the church. Ele ama a igreja. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu disse? He gave his life for the church. Ele deu a sua vida para a igreja. And so he's the one that says to you, you need to receive the promise of the Father. Então é Ele que diz a você, você precisa receber a promessa do Pai. He'll show you things to come. Ele lhe mostrará coisas que hão de vir. Many descriptive names of the Holy Spirit. Muitos nomes descritivos do Espírito He's Santo. the comforter. Ele é aquele que traz conforto. He's the helper. Ele é quem ajuda. He's the revealer. Ele é quem revela. All of these describe his function. Todas essas coisas descrevem a sua função. He's not going to tell you anything about himself. Ele não vai falar com você nada sobre ele. You just have to recognize his presence. Você tem que reconhecer a sua presença He's sensitive when he's in the room. e ser sensível quando ele está Don't no quarto, grieve the Holy na sala. Spirit. Não magoe o Espírito Santo. See, as leaders, Como líderes, your job o seu trabalho is to prepare an atmosphere. é de preparar um ambiente. You are not the healer. Você não é aquele que You are cura. not the deliverer. Você não é aquele que liberta. You are the secretary. Você é o secretário. Did you hear what I said? Você me ouviu? See, if you will do your function, God will do the rest. Se você fizer a sua função, Deus vai fazer o resto. And people only see you. E pessoas somente olham para So they think você it's you. e eles veem você. But you know it's not you. Você sabe que não é você. So you can always point them back to God. Você sempre pode apontar de volta para Amém. Deus. Amém? But it will help, it'll be a blessing for you Mas vai ser uma bênção para você, to be God's representative. para ser o representante de Deus. Amém. Amém? So look at Acts chapter 3, Então olha para Atos capítulo verse 3, 19. versículo Now, 19. this is a part of a story where Peter is Esse, at the gate beautiful, essa história, Pedro está no portão, belo portão. somebody wants some money, and Peter says, silver and gold have I not, such as I have, I give unto you, and a great miracle. Alguém quer dinheiro e Pedro fala assim, ouro e prata não tenho, mas farei outra coisa para você. Okay, this is the same guy that failed. É o mesmo homem que fracassou. A rooster crows, and he denied Jesus. Ele negou a Jesus. Amen? Amém? And so Peter Então Pedro begins to preach to his people. começa a pregar ao seu povo. He says to them in Acts chapter 3, verse 19, Em Atos 3,19 ele diz: repent ye therefore and be converted, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. para que seus pecados sejam cancelados e que venham tempos de descanso da parte do Senhor. It says, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. whom the heavens must receive Em que é necessário que ele permaneça no céu until the times of the restitution of all things. até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Now, my Bible says restitution. Some Bible says restoration, but restitution is a very important word. A minha Bíblia diz restituição, é uma palavra muito importante.
Restitution is a legal word. Restituição é uma palavra legal. When somebody steals from you Se alguém roubar de você and you catch them, e você pega eles, they have to go to jail, have to pay a penalty. eles têm que ser presos e têm que pagar uma penalidade. But if they damage your life, your car, your house, your situation, Mas se eles prejudicarem a sua vida, seu carro, a sua situação, they have to pay restitution. eles têm que pagar restituição. I have good news for you. Eu tenho boa notícia para você. Your enemy, Seu inimigo, 2,000 years ago, Jesus caught your enemy. 2000 anos atrás, Jesus capturou o seu Put inimigo. his foot on the neck of the devil. Botou o seu pé no pescoço do Proclaim diabo. the devil is defeated. E podemos declarar que o Satanás foi derrotado. Amen. And then he Amém? said, all power, all authority in your hand. E colocou todo o poder, toda a autoridade na sua mão. You go, you preach, you lay hands on. Você vai, você prega, você impõe as mãos. So we're in this season now. Então nós estamos nesse tempo agora. I recommend to all of you, E eu recomendo para cada um de vocês, declare restoration, declare restituição. restitution. Declare restituição. Everything that the enemy stole from your family, Tudo que o inimigo roubou da sua família, in your generation, da sua geração, you say, I want it all back. que você diga, eu quero tudo de volta. And you know, the Bible says if you catch a thief, E a Bíblia diz que você pega um you ladrão, got to pay you sevenfold. ele tem que pagar 7 vezes mais. Did you hear what I said? E você ouviu? So you can get double for your trouble. Então você pode receber 2 Double vezes for de everything volta that's happened in your life. por toda a dificuldade, tudo que aconteceu na But you sua have to vida. declare it. Simplesmente tem que You declarar. have to expect it to happen in your life. Você tem que ter a expectativa que aconteça na sua vida. Amém? Amém? It says in verse 21, whom the heavens must receive until the times of the restitution of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Versículo 21 diz, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Now, this is why you need to understand the Old Testament scriptures. Agora, é por isso que você tem que entender as escrituras do Antigo Testamento. They apply to you, Tem a ver com você, they apply to the children of tem a Israel, ver com os filhos de Israel, and they apply to this world. e tem a ver com esse mundo. And so you can begin to claim the promises of God Então você pode clamar as promessas de Deus upon your life, sobre a sua vida and you can apply them e você pode aplicar elas on your job, no seu trabalho, in your na family. sua família. See, the scriptures declare to us, As escrituras declaram para nós, Psalms 24. em Salmos 24, How many know that scripture? quantos de vocês conhecem essa See, escritura? what's important for us is to understand O que é importante para nós é Jesus entender Christ is coming back. que Jesus Cristo vai voltar. He's coming back Ele vai voltar not just for a church. não somente para uma igreja. Let's see here. Psalms 24. Salmos 24. In my Bible, Em minha I Bíblia, don't know about your Bible, eu não sei a sua Bíblia, but in my Bible, em minha Bíblia it says the earth is the Lord. diz: do Senhor é a terra. That's pretty good. É bom, né? That's a revelation. É uma revelação. Because he's not just coming back for you and me. Ele não está voltando só para você e eu, He's coming back for the whole earth. mas está voltando para a terra toda. It all belongs to him. É tudo pertence a Ele. Now, for some people, that's too big. Para algumas pessoas isso é grande demais. So Fala let's assim, make it smaller. então vamos diminuir um pouco. Rio is the Lord. Rio de Janeiro é de Deus. Amen. Amém? Brazil is the Lord. Brasil é de Deus. And so these are things that you need to begin to declare. Então essas coisas são coisas que você precisa declarar, Because if it belongs to God, porque se pertence a Deus, it belongs to you. pertence também a você. Did you hear what I said? Você me escutou? And so if you need anything, you just need to ask him. Então se você precisa de algo, você tem que pedir a Ele. And he will open the door for you. E Ele abrirá a porta para você. But you have to be a careful listener. Mas você tem que ouvir bem. You have to do what he tells you to do Você tem que fazer o que Ele diz para fazer. when he tells you to do it. Quando Ele te diz para fazer. Obedience is better than sacrifice. Obediência é melhor do que sacrifício. Amen. Amém? You know, I travel the world with no money. Eu viajo o mundo. Well, no money to speak. I have $20.
Eu viajo o mundo sem dinheiro, quase sem dinheiro, tenho $20. I come to a hotel, Eu venho para o hotel, a hotel he tells me to go to. o hotel que Deus fala para eu ir. I've been going to a hotel for years now. Eu agora estou indo para o hotel há anos. When I walk in that hotel, Quando eu entro no hotel, everybody knows me. todo mundo me conhece. Oh, Pastor! Ei, pastor! Welcome back! Bem-vindo de I volta. don't have money today. Eu falei, eu não tenho dinheiro I hoje. said, no problem. Isso não tem problema. You're a pastor of this hotel. Você é o pastor desse Here, hotel. we can give you a key. Go. Aqui, ó, a Pay chave. us later. Deita aí. That's God's favor. É o favor de Deus. How many want God's favor? Quantos de vocês querem o See, favor God's de Deus? favor is better than money. E o favor de Deus é melhor do He'll que bring the dinheiro. money to you. Ele traz o dinheiro para But você. you've got to be obedient. Então você tem que ser Go where He obediente. tells you to go. Vá onde Ele te diz para ir. I've been, I go to Ibis. Eu vou para um hotel chamado Ibis. Ibis in Guarulhos, that's my place. Meu lugar é Ibis, lá em Guarulhos. The manager in McCurr heard I was going there. O gerente, numa outra cidade, ouviu que eu ia para lá. He offered the same price I'd pay at Ibis to stay at McCurr. Ele ofereceu o mesmo preço que eu fico no Ibis, ele ofereceu no Mercury. I said, no. Eu disse não. God told me to stay here. Deus falou para eu ficar aqui. It's a sacrifice. É um sacrifício. McCurr had swimming O pool, Mercury tem better cable TV. piscina, tem televisão melhor, But God didn't tell me to stay mas there. Deus não me disse para ir lá. He told me to stay at the Ibis. Então me disse para ficar no Ibis. So I go where He tells me to go. Eu vou onde Ele me diz para ir. Because of that obedience, God's favor is on my life. E por causa dessa obediência, a graça de Deus está sobre minha So at a vida. moment, I'm going to pray for you. Em um momento eu vou orar por vocês. You've got to examine your life. Você tem que examinar a sua vida. You've got to live a life of obedience. Você tem que viver uma vida de obediência. Because He's coming back. Porque Ele vai voltar. There's things promised to us. Tem coisas que foram prometidas a nós. God's beginning to do now what He promised us. E Deus está começando a fazer agora o que Ele nos prometeu. So the scripture in Acts chapter 3 that we just read, Então essa escritura em Atos capítulo 3, que acabamos de ler, it talks about times of refreshing fala sobre tempos de refrigério and times of the restitution of all things. e tempos da restituição de todas as coisas. So you need to understand something. Então você tem que entender algumas coisas. One of the things that Apostle Paul talked about was ravenous wolves coming in and attacking the church. Uma das coisas que o apóstolo Paulo falou foram sobre lobos vindo e atacando a igreja. And so let me give you a quick view of the church. E deixa eu dar uma visão rápida da So you igreja, know where you are. para que você saiba onde você está, Okay, and so you can help other people. para que você possa ajudar outros. Okay? Because from the beginning in Acts chapter 3, Porque do início, em Atos 3, the church was full of power, a igreja estava cheia de poder, miracle working power. poder milagroso. But then after about 400 years, a system came into being E depois de 200 ou 300 anos, um sistema entrou, called the Catholic system. chamado o sistema católico. So with the Catholic system, E com esse sistema católico, anybody that had revelation above the Pope, they killed them. qualquer pessoa que tinha revelação maior do que o Papa, matavam. I recommend you find a book called Fox's Book of Martyrs. I don't know what it is. It's called here. Encontre um livro chamado Livro de Mártires de Fox. Eu acho que tem no Brasil. Se não tiver, a gente tem que Many publicar. people died for you to have a Bible. Muitas pessoas morreram para que você tivesse uma Bíblia. Under Catholicism, nobody had a Bible. No tempo catolicismo, ninguém tinha uma Now, Bíblia. I got to say thank you to the Catholics because they did canonize the Bible. Eu tenho que agradecer os católicos porque eles geraram o que era a Bíblia no canon deles. And they put it in Latin so nobody could read it. E botaram em latim para que ninguém pudesse They ler. said, we'll tell you what it says. Eles falaram assim, nós vamos te dizer o que So significa. the Pope, the Bishop, and the priest were the only ones that could read the Bible. Então o Papa, o Bispo e o sacerdote eram os únicos que conseguiam ler a Bíblia. You know what began to happen? They began to raise money for buildings. E aí você lembra, eles começaram a levantar dinheiro para prédios. They created ways for people to give money to get their
their relatives out of purgatory. Eles acharam jeito de as pessoas darem dinheiro para que os parentes deles saíssem do purgatório. So there were things that began to come to control the church. Então teve coisas que vieram controlar a igreja. And so this went on for almost 1,500 years. Isso aqui durou por 1500 anos. And so then something happened. Então aí algo aconteceu. The Bible calls it a time of refreshing. A Bíblia chama de um tempo de refrigério. And God spoke to a little Catholic priest. E Deus falou com o sacerdote, padre You católico. probably know him, Você já ouviu falar dele? Martin Luther. Martinho Lutero. And Martin Luther got the revelation. E Martinho Lutero teve a revelação. It's in the Bible, Estava na Bíblia. 5 different places. 5 The lugares. just shall live by faith. O justo viverá pela fé. And that caused a revolution E isso trouxe uma revolução. because Rome was an Italian country. Que Roma era um país italiano. Revolução. Martin Luther was German. Martinho Lutero era alemão, The Germans did not like the Italians. mas os alemães são bem diferentes dos italianos. So when he came up with that revelation, E quando ele teve essa revelação, and at the same time there was a corresponding technological advance e junto com isso houve um avanço tecnológico junto, called the Gutenberg printing press. chamado a impressão Gutenberg. How many heard of the Gutenberg? Alguém aqui já ouviu falar de Gutenberg? Matter of fact, in São Paulo, in the Bible Museum, they have a replica of the Gutenberg printing press. Lá em São Paulo, na Bíblia do Museu, eles têm uma réplica da impressora de Gutenberg. And so they print, the first thing they printed were Bibles. A primeira coisa que imprimiram foram Bíblias. People began to read it. Pessoas começaram a ler. The just shall live by faith. O justo viverá pela fé. It's true. É verdade. This scripture is A true. escritura é verdadeira. And the revolution began. E a revolução Protestant começou. Reformation began. A reforma protestante começou. Martin Luther was the pastor of the Reformation. E o Martinho Lutero foi o pastor dessa reforma. And he started a church called the Lutheran Church. E ele começou uma igreja chamada a Igreja Luterana. Amen. Amém? And so prior to Martin Luther, they did not know what a pastor was. E antes de Martinho Lutero, eles não sabiam o que era um They pastor. only had priest, bishop, and pope. Tinha só padre, bispo e o papa. Amen. Amém? And so when he was on the scene, it refreshed the church's revelation of pastoral ministry. Então, quando ele entrou na cena, deu um refrigério ao povo por causa do ministério pastoral. And Europe began to prosper, E a Europa começou a prosperar, not because they were smarter than anybody else. não porque eram mais inteligentes, They had the word of God. mas porque tinham a palavra de Deus. Whoever has the word of God is going to prosper. Quem tiver a palavra de Deus vai prosperar. And so people began to understand. Então pessoas começaram a entender. They said, wow, Uau! if I work with my hands, I can prosper. Se eu trabalhar com minhas mãos, eu posso prosperar. So they left feudalism Então eles saíram daquele sistema feudal and began to have individual property, individual wealth. e começaram a ter prosperidade individual e propriedade individual. That began modern day revelation of capitalism and democracy. E aí isso foi o celeiro de capitalismo e democracia. And out of that group came another group called the Moravians. E daquele grupo veio um outro grupo chamado os Morávios. Now they were one of my favorites Eles eram os meus favoritos, because they had a prayer revival. porque eles tiveram um avivamento de For oração. 100 years they prayed, they passed the mantle to the next E aí generation. eles oraram por 100 anos, e oraram, passavam para a próxima geração, And Europe began to prosper. e Europa começou a prosperar. Then in London, the Wesleys, John Wesley, he knows about the Methodists. E aí, lá em Londres, John Wesley começou a igreja You metodista, had the Methodists, the Presbyterians, aí os presbiterianos, na all of Escócia, them began to prosper. todos começaram a prosperar. And the UK sent missionaries all around the world. E aí, Nações Unidas, o Reino Unido colocou, Nações Unidas não, o Reino Unido mandou missionários para todo o povo no mundo. And later the King James Bible came to be because of Queen Elizabeth. E aí depois a versão da Bíblia King James
por causa da rainha Elizabeth. So God began to work through our history to get a message to Então us. Deus começou a trabalhar através da nossa história para mandar uma mensagem To para todos restore nós, the fullness of His plan to our para lives. restaurar a plenitude do plano dele para a nossa vida. Pastors were restored. Então pastores foram restaurados, Evangelists were restored. evangelistas foram And restaurados. as the revival went to the Americas, E quando o avivamento foi lá para Américas, we began to hear about prophets. começamos a ouvir sobre profetas. Teachers began to teach in a great way. E mestres começaram a ensinar de uma forma poderosa. By the 1980s, we began to talk about prophets again. E nos anos 80, 1980, começamos a ouvir de There novo were falar always, sobre there were always profetas. prophets, but we didn't really understand the gift. Sempre houve profetas, mas nós não entendíamos os dons. God is restoring that Mas Deus restaurou isso. in the church. E aqui na igreja. And then lastly, apostles. Within the 1990s, apostles began to be popular. E aí, nos anos 90, o ministério apostólico começou, as pessoas começaram a entender. And so this refreshing Então, esse refrigério is upon us now. está sobre nós agora. God has brought back the hand of God. Deus trouxe de volta a mão de Deus. It's the hand of God. Isso aqui é a mão de Deus. Apostles, Apóstolos, prophets, profeta, evangelists, evangelistas, pastors, pastores and teachers. e mestres. Bible says, E a Bíblia you diz, submit yourself se você se submeter under the mighty hand of God, debaixo da poderosa mão de He will Deus, raise you up. Ele te levantará. And so this hand has a purpose. Então essa mão tem um propósito. Ephesians chapter 4. Efésios capítulo Let's 4. finish with that tonight. Vamos terminar com isso hoje. Because I want you to identify where you are Porque eu quero que você identifique and onde how você you está fit into the things of e como God. você se enquadra nas coisas de Deus. Because we're going to anoint you today. Porque nós vamos ungir vocês hoje. We're going to ask God to bless you. Nós vamos pedir que Deus te abençoe. There, let's see. Ephesians chapter 4 Efésios capítulo 4. is, let's see here. Let's start at verse 2. Vamos começar em versículo 2. Let's start at verse 1. I love this passage. Vamos começar em versículo It says, 1. I therefore, a prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. So a prisoner does not have any rights. Prisioneiro não tem direitos. Did you hear what I just said? Você ouviu o que eu disse? You don't even have an opinion anymore. Quando você é prisioneiro, você nem tem uma opinião. You have the word of God. Você tem a palavra de Deus. What he says is what you say. O que ele diz na palavra é o que você diz. Amém? Amém? It says verse 2, with all lowliness and meekness with long suffering, forbear one another in love. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. There is one body, one Spirit, even as you are called in the one hope of your calling. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. One Lord, one faith, one baptism. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. We're all baptized into the body of the Lord Jesus Christ. Um só Deus e Pai de todos, que somos todos por meio dele e todos em nós. By the Spirit of God. Pelo Espírito de Deus. Amen? Amém? Matter of fact, you can't get saved without the Holy Spirit. Falar a verdade, você não pode nem ser salvo sem o Espírito de Not the Deus. preacher that saves you. Não é o pregador que te salva. Not the musicians that save Não you. são os músicos que te It's the salvam. Spirit of God É o Espírito de that Deus opens your eyes, que abra seus olhos whispers in your ear, e and say, you, fala no seu God's ouvido calling e diz você, you. Deus está chamando Vamos lá, você. come to the altar. Vamos lá, venham para o altar. You've met the Spirit of Então God vocês conheceram o Espírito when de you got Deus saved, quando vocês foram salvos. when you got born again. Quando vocês nasceram de You novo. became a new creature in Christ. Você se tornou um novo cristão, nova criatura em Cristo. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu falei? I know you think you're Brazilians. Eu sei que você acha que é You brasileiro. look like Brazilians. Você parece um brasileiro. Probably eat Brazilian food. Você come comida brasileira, You're no longer Brazilian. mas você não é mais brasileiro. You're a child of God. Você é um filho de You're a Deus. child of the King. Você é um filho do rei. Somebody say hallelujah. Já diga assim, aleluia. Good. It says here in verse 6, one God, Father of all, who's above all, and through all, and in you all. Diz em versículo 6, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e por meio de todos e em todos.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Wherefore saith he, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos os prisioneiros e deu dons aos homens. I hope you know who that is. Eu espero que você saiba quem é. Doesn't say it, but you should know who. Não diz quem é, mas você deveria saber It quem says, é. now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Only one person has ever done that for you. Só uma pessoa fez isso para você. Amen? Amém? He went to hell for you and me. Ele foi lá para o inferno por você e por Saw mim. your enemy. E venceu seus He got the inimigos. keys to death, hell, and the E grave. pegou as chaves do inferno e da sepultura. The Bible says he made E da an morte. open show of the devil. A Bíblia diz que ele fez um espetáculo do inimigo. Foot on the neck of the devil, Botou said the o pé devil is defeated. No pescoço do diabo e disse: está derrotado ele. Somebody say hallelujah. Alguém tem que falar assim, aleluia. It says, he that descended, verse 10, he that descended is the same also that ascended up far above all heaven, that he might fill all things. Versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Now look at verse 11. Olha o versículo 11. I want you to find yourself here. Eu quero que você se encontre nesse versículo. He gave É, some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Ele designou, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amen? Amém? So these fivefold ministry gifts, Então, esses 5 dons ministeriais they're anointed, they're gifted, são ungidos, são os dons, but they're gifts from Jesus Christ. mas são dons de Jesus Cristo. Somebody say hallelujah. Alguém fala assim, aleluia. Now there's a purpose for the gift. Mas tem um propósito para o He's given dom. you- Ele deu a você Look what it says, for the perfecting of the saints, com o fim de preparar os santos for the work of the ministry, para a obra do ministério, for the edifying of the body of Christ, para que o corpo de Cristo seja till edificado, we all come in the unity of the faith até que todos alcancemos a unidade da fé and of the knowledge of the Son of God. e do conhecimento do Filho de Deus. There we are, right back to knowing Him. Aqui voltamos de novo para conhecer It mais says, sobre unto a ele. perfect man, unto the measure and stature of the fullness of Christ. Até que alcancemos a unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Now, let me close with this. Agora eu vou fechar com isso aqui. You are a gift Você é um dom from Jesus Christ, de Jesus Cristo, given to your community, dado para a sua given to comunidade, your situation, wherever you are. dado para a sua situação, onde quer que Well, you você need to esteja. understand something about a gift. Você tem que entender algo sobre o dom. Our positions are connected. As nossas posições são conectadas. See, the fullness of Christ, A plenitude de Cristo we'll only see it when we come together in unity. só vai ver quando nós nos unimos em unidade. Only one man's going to take a city. Só tem um homem que vai tomar a His cidade. name is Jesus O Christ. nome dele é Jesus Cristo. And he has a body. E ele tem o corpo. And so, like at Christmas time, Então, no Natal, how many have kids? quantos de vocês têm filhos? All right. Now, if you have kids, you know, Se você tem filhos, você if sabe, you were to take se você fosse pegar parts of your bicycle and throw it on the floor in front of your e kids, pegar peças da sua bicicleta e jogar no chão na frente dos seus say, filhos Merry Christmas, e falar assim, Feliz Natal. your child will look at you. O seu filho vai olhar para você. He said, no, daddy, no, mama. Você vai falar assim, não, papai, não, mamãe. I want the picture on the box. Eu quero a foto que está na caixa. Some assembly required. E diz ali, algumas montagem necessária. And so, as Christians, we need to understand we don't have all the answers. Então, como cristãos, temos que entender que nós não temos todas as respostas. We need each other. Nós precisamos um dos We outros. need churches to begin to communicate one with another. Nós precisamos de igrejas comunicando um com o outro. That's the picture the world's looking for. Essa é a imagem que o mundo está procurando. By a love one for another,
the world's going to know that the Father sent the Son. Pelo nosso amor um pelo outro, o mundo saberá que o Pai enviou o Filho. That's why the Bible says we are the grand assembly of the firstborn from the dead. E que nós somos a assembleia grandiosa do primeiro nascido da morte. It's never been about gathering people. Não, nunca teve a ver com trazer gente. That's our problem in America. Esse é o problema nosso na We América. think big churches are what changes the community. Nós pensamos que grandes igrejas que mudam as comunidades. Libera o som do céu, que vai trazer cura, vai trazer vida, restauração. Libera o som do céu, que invadirá as prisões, libertará o cativo, trará esperança. Queremos o som do céu neste lugar, para que tua glória se estabeleça e os povos te conheçam e declarem que tu és Tem algumas igrejas que só creem em três: Evangelists, evangelista, pastors, pastor and teachers. e mestre. They don't believe in apostles, don't believe in prophets. Não acreditam em apóstolos ou profetas. I run into them all the time. Eu vejo eles o tempo todo. But you need to understand something. Mas você tem que entender algo. The reason religious demons don't want apostles and prophets in churches A razão que espíritos religiosos não querem apóstolos e profetas em igrejas, because when it's time for you to possess your possession, porque quando está na hora de você tomar o que é I seu, told you the earth is the Lord, the fullness eu thereof. disse a terra do Everybody Senhor, in it belongs to God. todo mundo pertence a Deus. But you're going to need some power. Mas você vai precisar de poder. And so if you only have these three gifts functioning, Mas se você só tem esses três dons funcionando and you try and apprehend what God has for e you, você tenta agarrar o que Deus tem para você, you'll find out você vai descobrir you don't have much strength. você não tem muita A força. baby could take this out of my Um hand. nenê poderia tirar isso Because de I'm only mim, holding it with three porque fingers. eu estou segurando só com 3 But when a dedos. prophet comes to town, Mas quando o profeta vem an apostle comes to e town, um apóstolo and he vem, can touch all the gifts and E say, ele- come on, we got to work together. ele pode tocar todos os dons e dizer, vamos lá, vamos trabalhar Sometimes juntos. the prophet will have to rebuke the pastor and say, no, no, you are not the only one in this city that has a revelation. E às vezes o profeta tem que repreender o pastor e falar assim, não, você não é o único nessa cidade que tem a revelação. It's time to work together in unity. Vamos trabalhar juntos em unidade. Then you see the hand of God. Aí você vê a mão de Deus. This is mine. É meu! The city belongs to Jesus A Christ. cidade pertence a Jesus Cristo. Amen. Amém?
And you'll begin to see power and influence with the church. Você vai ver poder e influência na igreja. I was here when Silas Malafaia did the March for Jesus that took him right into Carnival. Eu estava aqui quando Silas Malafaia foi na margem de Jesus lá para dentro do carnaval. I said, and they started pouring oil in all the places where Carnival, you know, where the bands go through. E eles começaram a derramar óleo e azeite em todos os lugares onde as escolas de samba passavam. They proclaimed then, E eles proclamaram naquela época Carnival and samba is going to go down. que carnaval e o samba vai diminuir. And it's begun to E happen. está começando a acontecer. Amen? Amém? And so I'm very happy to be with you. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. You've begun to apprehend your country now. Você começou a pegar o seu país agora. What happened in your recent election is to your honor. O que aconteceu na sua eleição recente é para a sua honra. You got the victory because you worked together. Você tem a vitória porque você uniu, You prayed together. você orou And God junto. honored you on that Sunday to shout the victory. E Deus honrou vocês naquele domingo para declarar a vitória. Amen? Amém? I was here on that day. Eu estava aqui nesse dia. And so let me just, one more thing here. Mais uma coisa, One more minute. Hold the music. mais uma coisa. This gift, Esse dom, see this bottle? tá vendo essa This is you. garrafa? Isso aqui é você. This is you. Isso aqui é você. Apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre. You are given to a community. Você é dado para uma comunidade. Yes? Sim? You're sent to a community. Você foi dado a uma God comunidade. takes time to prepare you, E Deus tem tempo para te calls preparar. you. Ele te chama, chooses you, ele te escolhe then he sends you. e depois ele te envia. Amém? Amém? And so when you get there, E quando você chega lá, you may find out talvez você perceba they don't recognize you. que eles não te reconhecem, They don't even like you. que nem eles gostam de They você. treat you bad. Eles te ensinam mal. Ah, I don't like that bottle. não gosto dessa I don't garrafa. like the color of that bottle. Não gosto da cor da I don't like the garrafa. size of that Não bottle. gosto do tamanho dessa They garrafa. treat you bad. Te tratam mal. I have news for you. Eu tenho boa notícia para você. You don't have a right to complain. Você não tem o direito de reclamar. This vessel, Esse vaso, this bottle essa garrafa is dead. morreu. Did you hear what I Você said? escutou o que eu disse? See, many of you want to be prepared, you want to be great, but you don't want to die. Muitos de vocês querem estar preparados, vocês querem ser grandes, mas vocês não querem You have to morrer. die to your feelings, Tem que morrer para os seus die to sentimentos, your opinion. morrer para a sua But opinião. when you're given to a community, Mas quando você é dado para uma they treat comunidade you bad, e eles se tratam mal, they're not hurting you. eles não estão te They're not machucando, disrespecting you. não estão te You're a desrespeitando, dead vessel. porque você já está morto. Person they have disrespected A pessoa que eles is desrespeitaram the one who gave the gift. é aquele que deu os dons. And so you who believe, Então você que crê, you who are called, você foi chamado, you have one assignment. você tem uma coisa a You got to fazer. go where he sends you Ir aonde ele te manda and open up the treasure e abrir o tesouro that is inside of que you está dentro de você. and give people a taste. E dar um pouquinho dessa água. That's just what I É needed. isso que eu precisava. Oh, I didn't know that was in that bottle. Eu não sabia que isso estava dentro da Thank you garrafa. for my gift. Obrigado por meu dom. And if you will open up the treasure that's inside of you, E se você abrir o tesouro que está dentro de no você, matter how they treat you, não importa como eles te no matter what they tratarem, say about não you, importa como eles falam de you have a você, treasure on the você inside tem um of you. tesouro dentro de And when você. you open up your mouth, E quando você abre a lift sua up your boca hands, e levante lay suas hands on the mãos sick, e impor as mãos sobre os cast out devils, perdidos e expulsar they demônios, will taste and see that the Lord is good. eles experimentarão e vão ver que o Senhor é bom. Stand on your feet Fiquem de tonight. pé todos. The presence of the Lord is here. A presença de Deus está aqui. I want to pray for you tonight. Yeah, let me Eu get quero orar por vocês. I'll get it now. You can play it from my phone. How about that? I'm going to try and do that. Yeah. Lift your hands to the Lord. Levante suas mãos ao Senhor. I got so excited I can't unlock my phone now. Come on, unlock. Shikadaboshi. Is this it? Sound of heaven? No, no, it's Psalm to Self. It's a Portuguese song. Here, use my phone. Wait.
Let me clear it. Doesn't want to unlock. Okay. There, okay. There, it's already on there. Start at the beginning. How many learned something tonight?